Continuando aí, então, a gente parou aí falando da parte interna do aparelho reprodutor feminino, né, o sistema genital. Então, nós paramos falando aqui da vagina, né, que tem o colo, né, vaginal, aliás, tem o corpo, o canal vaginal, e aqui a gente tem nessa região o chamado colo do útero. E aí, depois do colo do útero, pessoal, a gente tem aqui uma passagem, né? Essa passagem ela é chamada de istmo, tá certo? Então, nós temos a vagina, a primeira parte do útero é chamado de colo do útero. Existe aí uma passagem depois do colo chamado de istmo do útero. E aí a gente tem a divisão, pessoal. O útero ele está dividido em três partes. Então nós temos o colo do útero, nós temos o corpo do útero e nós temos essa região chamada fundo do útero, tá certo? Então o útero ele é dividido em três partes, pessoal: colo, corpo e fundo, tá certo? E aí, continuando, pessoal, nós temos aí do sistema genital, nós estamos falando aí do útero, né, a parte interna da parte genital feminina. Nós temos, além disso, agora, nós temos a chamada tuba uterina. A tuba uterina antigamente era chamada de trompa de falópio, né? Alguns livros ainda trazem como trompa de falópio, porém, atualmente a nomenclatura é tuba uterina. A tuba uterina, vou mostrar para vocês essa região aqui, né? A tuba uterina. Então nós temos duas tubas uterinas, né? Uma de cada lado aí. E aí, depois da tuba uterina, pessoal, nós temos um final da tuba uterina chamadas fímbrias. As fímbrias são como se fossem uns cabelinhos, né? Que são responsáveis por fazer a captação do óvulo durante o período da ovulação. Então, as fímbrias vou mostrar para vocês, né? Que é o final aí da sua tuba uterina, nós vamos ter aqui as fímbrias. Então, aqui são as fímbrias, pessoal. Então, no momento que o seu ovário, né, liberou o óvulo, quem vai fazer a captação do óvulo para levar, né, conduzi-lo pela tuba uterina até chegar lá no colo do útero, aliás, até chegar no corpo do útero, vai ser as fímbrias, tá? Então, as fímbrias são estruturas responsáveis por fazer a captação do óvulo durante o período da ovulação e conduzi-lo para a cavidade uterina, sinalizada aí na seta. E aí a gente sabe que isso acontece durante o ciclo menstrual. Então, a partir lá do 14º dia, a mulher vai de um ciclo de 28 dias, vai liberar esse óvulo, né? E durante a liberação desse óvulo, ele vai ter a passagem aí, as fímbrias vão captar esse óvulo, vão conduzi-los pela tuba uterina até chegar na cavidade uterina. Acontecendo a fecundação, né, a gente vai ter todo um processo aí de mudança da estrutura desse útero. E se não acontecer a fecundação, a gente sabe que a mulher vai entrar na fase aí da menstruação, né? E aí ela vai ter a descamação aí dessa camada do útero que a gente vai falar agora para vocês. Então, pessoal, de estrutura importante aí do útero: colo do útero, corpo do útero, fundo do útero. Falamos da tuba uterina, né? A tuba uterina, antigamente chamada de trompas de falópio, né? E aí a gente tem o ovário. O ovário, ele é uma glândula endócrina, né, pessoal? Ele é uma glândula endócrina mista, porque o ovário ele faz tanto a liberação do óvulo, como também a liberação de dois hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Então a mulher, durante a estimulação lá da hipófise, né, isso de ciclo em ciclo, ela vai ter a estimulação do ovário. Quando ela tem a estimulação do ovário, a mulher vai liberar aí o óvulo, né? O óvulo é considerado uma das maiores células do nosso corpo,
que a gente consegue até fazer a visualização dela em olho nu. E aí, o óvulo sendo liberado, a gente tem aquele processo que a gente explicou. Então, ou a mulher vai para o ciclo menstrual, ou ela vai para o ciclo da gestação, se houver a fecundação, né? E aí ficou faltando a gente falar agora, pessoal, de muita importância também. Nós temos aí o útero, ele tem 3 camadas. Então ele tem a primeira camada, que é a que está mais interna, chamada de endométrio. O endométrio corresponde a essa camada aqui, pessoal. Aliás, consertando aqui, essa camada aqui, essa camada, eita, vamos lá de novo. Então é essa camada aqui, pessoal, que vocês estão visualizando aí, ela é chamada de endométrio. Então o endométrio, pessoal, a descamação, né, do endométrio vai acontecer durante o ciclo menstrual e a mulher vai ter aí, quando não acontece a fecundação, essa descamação do endométrio, e aí a mulher vai eliminar uma quantidade bem grande, né, de sangue, junto com aí a parede aí interna do endométrio, tá certo? Então, pessoal, além do endométrio, nós temos uma outra parte que corresponde a essa parte aqui, chamada de miométrio. O miométrio é a parte muscular do útero. Então, a gente sabe que o útero tem uma importante função de movimentação também. E quando que acontece essa movimentação, pessoal, do miométrio? Durante a fecundação, né? A gente chama de peristalse, que acontece. Então vai ser durante a fecundação, durante o parto, né? Durante o parto, quando a mulher precisa fazer a expulsão aí do feto, né, da criança, ela vai ter a contração dessa musculatura chamada miométrio. E aí a gente tem também a contração dela quando no pós-parto, quando a mulher tem essas paredes do útero que aumentam significativamente de tamanho, a gente vai ter que ter o retorno dessa musculatura. Isso vai acontecendo com a estimulação de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina ela trabalha diretamente no miométrio, porque a ocitocina é que vai promover aí a liberação e a contração dessa musculatura, tanto para o parto quanto para o retorno dela após a mulher ter tido aí o bebê, né? E aí a gente tem uma outra parte, que é a parte mais externa do útero, que é chamada de perimétrio. Peri, pessoal, lembra pele. Então é como se fosse a pele do útero. Então quantas camadas o útero tem? 3 camadas. Qual que é a mais interna? O endométrio. Qual é a camada do meio, considerada a camada muscular? Miométrio. E a última camada, que é a camada que delimita aí o útero, que é como se fosse a pele do útero, é chamada de perimétrio. E aí a gente tem então essas 3 camadas. Pessoal, é de muita importância, por exemplo, o endométrio, é muito comum acontecer uma doença chamada endometriose, que eu acredito que algumas aí já ouviram falar. Ela comete essa camada do útero. No miométrio, onde a gente tem a formação dos miomas, né, que é muito comum acontecer também. E nós temos algum câncer, chamado câncer de útero, que não é o câncer do colo do útero, que geralmente acomete essa camada mais superficial, que é chamada de perimétrio. Então temos 3 importantes doenças aí da saúde da mulher que pode afetar essas partes do útero. E aí o médico vai fazer aquela opção, se houver uma doença mais grave, né, de fazer a retirada parcial do útero ou fazer a retirada total, a chamada esterectomia. A esterectomia pode ser parcial, como ela pode ser total, né? Então, a gente tem aí essa importante definição, pessoal. Então, terminamos aí o conteúdo, né, do sistema genital feminino, e qualquer dúvida é só chamar lá no grupo também, tá bom, pessoal? Um abraço e até daqui a pouco.